Pergunta rápida. Quais são os conjuntos numéricos que vocês sabem? Quais são os conjuntos numéricos que vocês conheceram? Então, oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu vou começar essa aula com essa pergunta para a gente poder discutir o nosso próximo assunto. Então, quando eu falo em conjuntos numéricos com vocês, eu gosto de pensar numa linha histórica que foi muito bem construída ao longo das gerações, né? Foi muito bem construída ao longo da história da humanidade, de que a gente cria uma matemática que espelha a vida, né? Então vamos começar a pensar naquele pastor que contava pedrinhas para contar suas ovelhas, para conseguir fazer o controle do rebanho. Esse cara, ele indiretamente, ele começou, né, a produzir uma matemática muito simples, muito rudimentar e que deu origem ao que hoje a gente chama de conjunto dos números naturais, né? Esse conjunto dos naturais, ele possui o número 1, o número 2, o número 3, o 4, 5, 6, o 7, o 8, o 9, né? E todas as combinações que nós podemos fazer com eles, e inclusive, né, alguns livros colocam o zero também. Então isso para nós delimita nosso primeiro conjunto, tá? O que acontece é que, historicamente falando, alguns conjuntos, né, por suas propriedades, eles vêm um pouco diferente da ordem que a gente constrói, né? Historicamente, a nossa outro problema era, na verdade, discutir o seguinte: pô, eu tenho um número, eu tenho uma quantidade e eu quero fracionar essa quantidade. E aí, com isso, a gente já começa a criar um conceito de números racionais. O que não acontece aqui quando a gente fala em conjuntos numéricos, porque eu apresento para vocês antes o conjunto dos inteiros, que é o conjunto responsável por trazer para a gente os números negativos. Então, por exemplo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Só que ele conversa muito bem com os naturais, eles possuem propriedades muito parecidas. Por esse motivo, a gente representa os inteiros da seguinte forma, englobando os naturais. Notem que o conjunto, gente, ele sempre é um aglomerado de números que possuem características, propriedades e operações em comum, tá? Isso na matemática a gente chama de axiomas de Peano, tá? Para quem alguém um dia for seguir essa área. Quando eu olho para isso, então, tendo os positivos e os negativos bem definidos, né, inteiros até então, a gente pode então definir finalmente os caras conhecidos como racionais, né? Racional é todo número que pode ser escrito na forma de uma fração, né? Racional é todo número A sobre B, tá? Onde tanto A como B pertencem aos inteiros e o B é diferente de zero. Isso é um número racional. Então você pode escrever um número na forma de fração, então ele é racional. Então, por exemplo, as próprias frações que a gente está acostumado, meio, um terço, dois terços, né? Frações também próprias, como por exemplo 5 quartos, né? Ou dízimas, né, periódicas, por exemplo, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 2, 2, 2, 2. Os próprios números, né, que a gente consegue escrever decimais, por exemplo, 0,25, 0,3. Enfim, todos esses caras, por poderem ser transformados em uma fração, são denominados racionais, tá? E eles, como eu falei anteriormente, eles possuem características que permitem com que eles englobem os conjuntos anteriores. Eu posso transformar um inteiro em um racional, né? Eu posso transformar um natural em um racional. Então a gente pode fazer as operações. Agora, quando a gente também fala de racional, a gente também pode falar de raízes exatas, como por exemplo a raiz de 4, que vale 2, a raiz de 9, que vale 3. O que não fica bem trabalhado nos racionais é o que a gente chama de irracionais, que são os números que não podem ser escritos na forma de uma fração, né? Ou seja, a gente está trabalhando com um conjunto que em alguns livros chama para nós aqui de letra I, tá? Eu vou usar primeiramente essa nomenclatura. E aí apresenta para a gente, por exemplo, a raiz de 2, a raiz de 3, ou as famosas dízimas não periódicas, como o número π, o número e,
o número φ, né? O π, que é o tal do 3,14 por aproximação, o e, que é o 2,71 por aproximação, o φ, que é 1,6 por aproximação. O π é o número responsável pela circunferência, né? Por toda a ideia de arco. O e, número de Euler, aparece muito na natureza. E o φ, o número de ouro associado à beleza. Quando eu olho tudo isso, eu componho um conjunto que eu não consigo relacionar com os anteriores. Veja, quanto que é 2 mais raiz de 2? Ah, 2 mais raiz de 2 é 2 mais raiz de 2. Eu não consigo fazer operações entre esses caras e esses caras de modo que eu realmente chegue num resultado concreto, tá? Então, por esse motivo, a gente não pode englobar. A gente vai definir um conjunto meio que anexo aqui ao lado, chamado irracional. Agora, quando nós juntamos tudo, ou seja, quando nós pegamos tudo aquilo que é racional e juntamos com aquilo que é irracional, a gente cria uma coisa chamada reais. Tá? Tanto que existem livros que chamam os irracionais de reais menos os racionais. Essas duas nomenclaturas são muito utilizadas. Quando eu olho para esse diagrama, você vai falar assim, pô, tem muitas características, tem muitas coisas já contempladas aqui. Mas um problema não está contemplado, e que é o problema disso daqui. Qual é a raiz quadrada de menos 4, por exemplo? Qual é a raiz quadrada de menos 1, por exemplo? Ou seja, a gente não tem conhecimento com esses conjuntos das raízes quadradas de negativos. Essa pergunta é uma pergunta muito antiga. Tipo, em 1500 já se fazia essa pergunta. Então, o primeiro cara que fez essa pergunta foi um tal de Tartaglia. Tartaglia ele é conhecido por ter criado as primeiras equações de terceiro grau. E por mais que ele avançou muito com essa tese, esse conhecimento, ele percebeu que ele não conseguia resolver todos os tipos de equação, justamente porque em alguns momentos aparecia assim, ué, quem é a raiz de menos 4? Ele ficava se perguntando. Daí, alguns anos depois, com as anotações do Tartaglia, vieram dois matemáticos italianos, um tal de Cardano e um tal de Bombelli. Tanto Cardano como Bombelli, né, eles se dedicaram muito a tentar estudar essa situação das equações em que você vai ter o tal do número negativo dentro da raiz. O Cardano conseguiu resolver algumas equações que o Tartaglia não conseguia, mas ainda assim emperrava um pouco nas raízes negativas. O Bombelli, um engenheiro, ele se dedicou a escrever toda uma teoria. E ele apelidou o raiz de menos 1 como o número più di meno, que é tipo como se fosse um número menor que o menor, mais menor, vamos dizer assim. E é muito doido isso, porque a gente não consegue mensurar isso, a gente não consegue criar uma relação métrica para isso. Esse é o grande problema do que a gente vai chamar de números complexos, tá? Então, o que nós estamos querendo trabalhar aqui com vocês, a novidade, é um grupo de números, um conjunto de números com características exclusivas e que dá dor de cabeça na gente por mais de 500 anos. Para vocês terem uma noção, foi lá para 1700 e alguma coisa que um tal de Euler, né, um matemático austríaco, né, que viveu a vida inteira na Alemanha, ele vem e com as anotações do Bombelli, do Cardano e do Tartaglia, ele define, né, um cara chamado I. E nessa definição, ele coloca o seguinte, olha, o grande problema das raízes de negativo, né, a raiz de um número qualquer negativo, é porque, pensem comigo, quando eu faço a raiz de 4, é a mesma coisa que a raiz de 2 ao quadrado. Quando a gente faz a raiz de 9, é a mesma coisa que a raiz de 3 quadrado. O problema de um negativo é que não existe nenhum número ao quadrado que dá um negativo. Se eu faço um positivo vezes um positivo dá positivo, e se eu faço um número vezes ele mesmo, sendo ele negativo, também dá positivo.
Então o Euler vem e cria esse número i, e que ele diz o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje eu crio um i quadrado, e esse i quadrado vale menos 1. Pronto. Ele conseguiu, de certa forma, pegar todo aquele problema que o Bombelli, que o Cardano, que o Tartaglia e entre outros matemáticos tiveram e resume nisso assim, ó, já que não dá para eu descobrir isso para valer, eu vou usar um artifício para tentar estudar esse número, para tentar trabalhar com esse número. E aí esse artifício é muito inteligente, porque a partir de agora, quando i quadrado for menos 1, eu tenho que o meu i vale a raiz de menos 1. Então, por definição, esse i é o chamado número imaginário. Ou também, como a gente chama, ele é o chamado unidade imaginária. Então a gente define todo o pensamento de complexos em cima desse cara aqui. Essa, pessoal, é a nossa grande definição da aula de hoje. Entender que um i quadrado é igual a menos 1 e que o i, então, é a raiz de menos 1. Então, o que nós vamos fazer? A partir de agora, se aparecer a raiz de um negativo, nós vamos usar a letra i. Como assim, Gustavo? Olha só. Quando eu viro para você e falo assim, olha, calcula para mim a raiz quadrada de menos 4. Você pode lembrar de uma propriedade de potenciação muito importante, que diz o seguinte, a raiz de A vezes B é a raiz de A vezes a raiz de B. Quando você escreve para mim raiz de menos 4, é a mesma coisa que a raiz de 4 vezes a raiz de menos 1. A raiz de 4 eu sei dos reais, ela vale 2. Agora, a raiz de menos 1, pela definição que o Euler criou, ela vale i. Raiz de menos 9 é a raiz de 9 vezes a raiz de menos 1. Raiz de 9 eu sei, dá 3. Raiz de menos 1, i. Então a raiz quadrada de menos 9 vale 3i. A raiz quadrada de menos 4 vale 2i. E a raiz quadrada de menos 16? Essa tá fácil agora, né? É raiz de 16 vezes raiz de menos 1, 4i. Raiz de menos 8, raiz de 8 vezes... mas a raiz de 8 não importa. 2 raiz de 2i. O que você pode estar se perguntando é o seguinte, tá, Gustavo, mas o que isso significa? Na real, que isso não significa nada. E é por isso que esse conjunto se chama números imaginários, porque eles não têm um significado físico, eles não têm um significado que você consegue contar, pegar. Você não vai na feira e pede 2i bananas. Você não fala para um engenheiro, olha, mede aí para mim 3i metros. Isso não existe para gente. Tá? Então, a ideia desses números, que são números imaginários, é permitir que a gente faça as operações com eles, mas sem depender de um conceito físico. Aí ela fala assim, mas Gustavo, como assim? Um número, ele é imaginário, eu não preciso dele fisicamente, mas eu uso ele. Se você for para engenharia elétrica, por exemplo, para física quântica, estudo de física, estudo de astros, enfim, em áreas da matemática, você vai ver aplicações desses caras. É muito doido entender isso. Infelizmente, a gente não tem essas aplicações no colégio, tá? O que a gente pode fazer para resolver, para usar isso daqui? A gente pode, por exemplo, agora resolver equações de segundo grau. X² mais 1 igual a 0, por exemplo. Aquelas equações que você olhava e falava assim, mas eu não consigo fazer, porque x² não pode ser igual a menos 1. Então, pessoal, o que vai acontecer agora é que vai vir um enunciado assim, resolva em C. C é o conjunto dos complexos. Lembra que a gente estava acostumado a resolve em R, agora é resolve em C. Então eu estou permitindo que você use a propriedade de que i² é menos 1, portanto i é a raiz de menos 1. Quando você tira a raiz dos dois lados, como vocês estavam acostumados aqui, vocês vão chegar em mais ou menos a mesma coisa, isso aqui não mudou. X é igual a mais ou menos raiz de menos 1, que é i. Portanto, a solução dessa equação é mais i
e menos i. Uma equação completa de segundo grau, onde, por exemplo, aqui o Bhaskara, o delta é 16, menos 4 vezes 13. Né? Esse delta aqui, gente, dá menos 36. Ah, então x é igual a 4 mais ou menos a raiz de menos 36. Isso daqui dá 6i. Tudo sobre 2. Portanto, você pode ter o x igual a 2 mais 3i, ou você pode ter um x igual a 2 menos 3i. E essa solução a gente dá dessa forma: 2 mais 3i, 2 menos 3i. Até aqui tudo bem? Então, essa é a ideia principal de complexos. Uma coisa legal de vocês saberem é que todo complexo ele tem o que a gente chama de forma algébrica, que é uma forma que todos eles vão ter, que é essa daqui, ó, z igual a mais bi. Olha aqui, ó, z é igual a mais bi. Notem que o a é o que nós vamos apelidar de parte real do complexo. Parte real, porque ele não tem o i. A gente, inclusive, escreve da seguinte forma, ó, RE de Z. Já o B, né, o B, isso é importante, tá? É o B que eu tô falando, não o BI, só o B. O B é o que nós vamos chamar de parte imaginária. A gente escreve IM de Z, tá? E aí o que acontece? Quando a gente pega esse número, que sempre pode ter esse formato A mais BI, eu posso dar 3 classificações para os meus números a partir de agora. Porque quando eu olho aquele meu desenho dos conjuntos, o que acontece é que os complexos eles vão englobar todo mundo. Então vão ter complexos que são reais, vão ter complexos que são só imaginários e vão ter aqueles que vão misturar as duas coisas, tal qual esse número aqui mistura. 2 mais raiz de 2 ele é um número real, porque ele mistura aquilo que é racional com aquilo que é irracional. Quando eu penso nos imaginários, a gente tem a seguinte situação. Eu posso ter um número real, que é quando a parte imaginária é igual a zero. Então, aqueles números que você está acostumado na sua vida, né? Como, por exemplo, o número 2, o número 3, o π, o 1/5, o -7, enfim, esses caras são reais. Posso também ter o que a gente chama de imaginário puro, que é quando a parte real é zero e, ao mesmo tempo, a imaginária é diferente de zero. Então, por exemplo, 2i, 3i, 4i, menos 7i, 1/5 de i, πi, todos esses caras que é só o númerozinho junto do i, ou seja, só tem essa parte, nós vamos chamar eles de imaginários puros, tá? E a gente também tem o número complexo geral, que é aquele número que a gente vai obter tendo tanto a parte imaginária, diferente de zero, como a parte real, diferente de zero. Então, aquele 2 mais 3i, por exemplo, que eu coloquei para vocês, ele é um complexo qualquer, tá? Porque ele tem tanto parte real como parte imaginária. Então, se eu viro para você e falar assim, olha, eu quero que o meu número seja real, eu quero fazer com que a parte imaginária valha zero. Se eu quero um imaginário puro, eu vou obrigar que a parte real valha zero e a imaginária seja diferente de zero. E se o meu número eu quero que seja complexo, qualquer, eu vou obrigar com que as duas partes sejam diferentes de zero. O que a gente pode fazer com complexos? A gente pode fazer operações com eles. Então a gente vai ver nesse vídeo soma, subtração e multiplicação de complexo. Quando eu somo e subtraio o complexo, você tem que pensar que o i, gente, ele é uma letra. E quando você tem letra, como que você faz? Ah, número com número, letra com letra. A gente vai traduzir isso nos complexos da seguinte forma. Aquilo que é real junta com aquilo que é real, e aquilo que é imaginário junta com aquilo que é imaginário. Então, por exemplo,
quando você tem 2 mais 3i mais 5i, o 2 é real, fica sozinho, mas 3i com 5i você pode juntar em 8i. É como se fosse um x, gente, a mesma coisa. A única coisa que ele é um x, ele é uma letra, que tem um valor específico, que é a raiz de menos 1. Ai, Gustavo, eu nunca vou precisar substituir? Dificilmente vocês vão precisar substituir, gente, tá? Dificilmente vocês vão trocar a letra i por raiz de menos 1, tá bom? Olha o caso de baixo aqui, ó. 1 menos 2i mais 2 menos 4i. Então, 1 mais 2 dá 3, menos 2i com menos 4i, menos 6i. Real com real, né? Então, 1 com 2 e imaginário com imaginário. Ah, e as regras de sinal? Permanecem. Então, por exemplo, aqui, você pode reescrever isso como sendo 2 menos i, menos 3, mais 4i. Isso aqui vai dar menos 1 mais 3i. Notem que, de novo, né? Real com real, imaginário com imaginário. Agora, para fechar, vamos supor que você queira fazer multiplicação. Aí é normal. Porque quando você multiplica número com letra, dá o produto dos dois. Número com número dá um número. Letra com letra dá ela ao quadrado, por exemplo. Então, i vezes i dá i quadrado. Só que aí sim, esse i quadrado, se você quiser, na verdade você vai acabar tendo que fazer sempre, você pode trocar pelo que é a definição de i quadrado, que vale menos 1. Então, lembrar sempre, i quadrado é menos 1. Quando eu faço 2i vezes 3i, mesma coisa, isso daqui vai dar 6i quadrado. 6i quadrado, como i quadrado é menos 1, eu vou ter menos 6. Ah, e se eu tiver isso daqui? Distributiva. Então, eu vou ter, por exemplo, aí, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes i dá i vezes 2 dá 2i, e o i vezes i dá i quadrado. Só que lembra que a gente falou que todo complexo tem a forma a mais bi? Ele não tem a forma com i quadrado. Justamente por isso que a gente vai trocar o i quadrado por menos 1. Ah, então menos 1. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 2 menos 1 dá 1, i com 2i dá 3i. E os de baixo? Ah, a mesma coisa. A gente vai ter 12 menos 3i mais 4i. Cuidado aqui, menos i quadrado. Tomem muito cuidado com menos i quadrado. I quadrado, gente, vale menos 1. E menos com menos dá mais. Então, isso daqui dá mais 1. Então, ó, lembrar também que menos i quadrado é mais 1. Isso daqui é uma das principais pegadinhas de complexo. Então, quando vocês juntam isso aí, vocês vão ter 13, que é o 12 mais o 1, mais i. Beleza? E o último? Ah, a mesma coisa. Vocês vão ter 6 menos 10i mais 9i menos 15i quadrado. Se é menos 15i quadrado, isso aqui vai virar mais 15. Então, vocês vão ter o quê? Vocês vão ter 21 menos i. E com isso, a gente encerra a nossa primeira aula de complexos. Eu espero que vocês tenham gostado da historinha que eu contei, o porquê que a gente estuda esses números, tá? E é isso. Um grande beijo. Tchau pra vocês.